Muito boa tarde. Como estão as coisas? Apreensivos com a guerra? Assumamos a lição que nos é dada na escola perfeita de Deus para aprender com ela, não é? Negarmos a lição não nos preparará para as provas. Aterrorizarmos-nos com as questões também não nos fará aprender nada. Observar as lições, observar as situações, tomando-as para nós e não para os outros, não culpando os outros, não colocando a solução nem o problema apenas na mão dos outros, é a atitude que nos faz aprender. Iludidos que a origem dos problemas está nos outros, que os problemas são os outros, que a solução só pode ser feita pelos outros, nós nos paralisamos, nos acorrentamos, e paralisia é doença. Não nos ajuda em nada. Então estamos aqui para nos curar. Estamos aqui para aprender a lição da paz. Mais do que orar para que os dirigentes de Rússia, Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos banhem-se da melhor luz, nós queremos buscar essa paz para nós mesmos, ciente que nada acontece por acaso e que não estaríamos passando por essa vivência da guerra se nós mesmos, se cada um de nós não precisasse e urgentemente nos pacificar. Eis aí a atitude fundamental para nós colaborarmos com a paz. A vivência da guerra não chama, não desafia, não estimula apenas a paz nos outros. Mas se a vivência vem para nós, é para estimular a paz em nós. Não é um belo desafio? Andréa Santos, Andréa Salvatore, Regina Frutuoso. É para isso que estamos vivendo, recebendo esse tratamento no Hospital Perfeito de Deus. É para isso que estamos vivendo essa lição na Escola Perfeita do Pai. Para pensar a respeito disso, como fica a bondade de Deus, como fica o amor de Deus, a perfeição de Deus diante de uma guerra sempre estúpida, como todas elas. Qual é o papel dos homens? Qual a atitude dos homens que gera a guerra? Claro que incluindo nós mesmos. E o que nós podemos fazer para efetivamente pacificar? Sempre a começar por nós mesmos. Hoje traremos uma parábola moderna, porque tudo é simbólico nessa escola de Deus. Uma parábola moderna muito conhecida, que tem tudo a ver
com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, entre Rússia e o resto do mundo. Conta-se que uma partezinha de um todo enorme, uma partezinha muito pequenininha de um todo muito enorme, sentia-se menosprezada, diminuída por ser tão pequenininha, sentia-se frágil, desnutrida, descuidada. E na sua fragilidade, na sua insegurança, no seu medo, viu solução em crescer. Porque crescendo, ela disfarçaria, não solucionaria, mas disfarçaria o seu medo, a sua insegurança, a sua solidão. Que partezinha é essa de um todo que quer disfarçar a sua fragilidade e a sua solidão, crescendo a qualquer custo? Quem é essa partezinha do todo que faz qualquer coisa para disfarçar, para não ter que lidar com a sua solidão, com a sua insegurança? Será que é só o presidente da Rússia? Será que é só o presidente do Brasil? Será que seriam todos os presidentes de suas vidas, os presidentes dos nossos corpos? E essa célulazinha descobriu uma maneira de crescer. Não era uma maneira ética, não era uma maneira, na verdade, violenta, mas ela entregou-se a essa maneira. Ela percebeu que ela poderia comer as outras células, suas vizinhas. Acho maravilhosa a adaptação dessa metáfora ou dessa parábola moderna ao momento atual. Não é que o grande país, apesar de tão grande, tão poderoso, teve vontade de comer um país vizinho para aumentar-se? Impressionante. E essa célula dedicou-se então a comer os seus vizinhos, e comeu, e comeu, e comeu, e foi crescendo com isso. E crescia, crescia, e quanto mais comia, mais crescia, e mais se embriagava com aquela ilusão de poder. Ilusão porque a solidão, a fragilidade continuavam lá. E não só não eram resolvidas, mas ainda impulsionava a nossa célulazinha frágil e solitária a comer suas vizinhas ainda mais. Porque ela se engrandecia, parecia poderosa, e assim ela enganava. Enganava sim as suas vizinhas, células tão frágeis e tão solitárias quanto ela mesma, mas enganava principalmente a si mesma. E ela foi assim, seguiu comendo, mas nenhuma coletividade na criação deixa de ter um centro, deixa de ter um foco, um núcleo
Assim como os elétrons circulam à volta do núcleo, assim como os planetas circulam à volta do Sol, e o próprio sistema solar também circula à volta de um centro seu, as células também têm um responsável. As células do nosso corpo têm a nós como deuses. Quando Jesus falou, repetindo os profetas, vós sois deuses, um dos múltiplos significados é que sim, nós somos deuses dos bilhões de células, de átomos que estão reunidos no nosso corpo. Nós somos deuses. E da nossa atitude depende a saúde de cada uma dessas células. Significativamente, hoje, luminosos cientistas, luminosas vivências avançam para terapias de cura celular. A doutora Mônica de Medeiros, médica e médium, muito respeitada em ambas as áreas, passou por uma vivência de câncer e nessa vivência, em paralelo aos métodos terapêuticos tradicionais do câncer, quimioterapia, radioterapia, etc., desenvolveu em si mesma o método de cura celular, conversando e estimulando com suas células. Por quê? Nós, nessa guerra, nós ficamos pensando, de que adianta orar, de que adianta pedir a Deus com relação à guerra, à promoção da paz, se essa guerra é evidentemente uma criação dos homens, se Deus evidentemente nos ama em liberdade porque permite tantos equívocos, de que adianta pedir a Deus se a vivência da guerra e, portanto, as consequências da guerra são próprias da liberdade dos homens? É que a lei da vida é a lei do amor. É que o próprio Deus é um Deus de amor. É que a nossa função perante as nossas células e do Sol perante os seus planetas e de Deus perante toda a criação é a função do amor. E o amor jamais poderá ser indiferente a um processo patológico, desequilibrado, violento, que gera tanto sofrimento como a guerra, que na nossa metáfora equivale a um câncer. Um câncer que parece curado, mas que volta sempre. Não é? Está aí a guerra voltando de novo. Então, Deus não pode ficar, a título de liberdade, da liberdade das criaturas, não ficaria indiferente ao seu sofrimento, especialmente quando o seu sofrimento pode multiplicar-se em sofrimento e em destruição de toda a humanidade, do próprio planeta, numa guerra atômica, e lavar as mãos indiferente a título da liberdade, não. A liberdade não é um valor absoluto. O único valor absoluto no universo de Deus é o amor. E o amor jamais seria indiferente a uma dor, a uma violência que se instalasse entre seus filhos. Deus não será indiferente à guerra da Ucrânia, e nós não seremos indiferentes também
às ilusões de um câncer instalado em nossas células. A nossa questão, porém, nós estaríamos entre as células sadias, que, embora sadias, se sentem afetadas, porque estão afetadas pelo delírio cancerígeno, pelo delírio da guerra. A economia, a ecologia, já que uma eventual guerra atômica comprometeria gravemente toda a vida na Terra, a economia, já que a guerra atual já eleva o preço do petróleo, já desarmoniza, já bloqueia a economia de todo o globo. Então, essa guerra tem a ver conosco, assim como a célula sadia de um corpo que desenvolveu o câncer está profundamente ameaçada, apesar de estar sadia, porque vive num mesmo corpo. Nós vivemos num grande campo energético chamado Terra. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então tudo que acontece com qualquer célula de um corpo refere-se a todas as outras células, e tudo que acontece a qualquer país, a qualquer pessoa da Terra, tem a ver conosco. Mas o que nós podemos fazer com relação ao câncer da guerra? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que temos a mesma posição emocional de origem da célula cancerígena, dos agentes promotores da guerra. Nós também nos sentimos frágeis. Nós também nos sentimos sós. Todos nós, em algum grau, da nossa maneira, mas todos nós nos sentimos sós, não importa se em famílias numerosas ou se moramos sozinhos, se estamos solteiros ou casados. Todos nós, se temos músculos ou não temos músculos, se somos grandes ou pequenos, todos nos sentimos sós e frágeis, exatamente como a célula cancerígena. E somos, então, potencialmente atraídos para acreditar na ilusão da violência, na ilusão da guerra, na ilusão do câncer. Ou seja, que comendo e nos apropriando e dominando os nossos vizinhos, os nossos cônjuges, as pessoas à nossa volta, nós venceremos o nosso medo, a nossa solidão, a nossa fragilidade. E é por isso que na Terra, por todos os lados que a gente veja, no trânsito, no trabalho, na relação entre as raças, na relação entre os sexos, na relação entre as religiões, por toda parte, há sempre um processo de tentativa de dominação mútua, porque são células, ou seja, seres solitários, frágeis, medrosos, que pensam, se iludem que podem superar a sua fragilidade, a sua solidão, o seu medo, dominando, mandando, comendo os outros. Essa é a ilusão da vida, e todos nós estamos nela, e todos nós estamos sujeitos a ser presidentes da Rússia, a ser arrogantes presidentes de nossas coletividades,
que querem se autoafirmar e resolver as suas fragilidades, dominando, mandando, violentando, invadindo, destruindo, com essas ilusões do mundo. Mas nós somos obrigados a ser violentos? Por causa desse sentimento de solidão, de fragilidade, nós somos obrigados a ser violentos? Claro que não! Mas o que precisamos fazer para não sermos violentos? Em primeiro lugar, reconhecer a nossa fragilidade, a nossa solidão, o nosso medo, porque quem não tem problema não tem solução, quem não tem diagnóstico não tem cura. Então precisamos reconhecer que somos feitos da mesma massa dos violentos. Tendemos, e em vidas passadas e nessa mesma já desenvolvemos muitas violências, tendemos a cair também na ilusão da violência como solução das nossas fragilidades. Solução ilusória, é claro. Essa é a nossa tendência. O que precisamos fazer para não repetirmos essa sina de violência, essa sina de guerra, de cânceres, de dominações? Acreditar no coração. Ampliar a nossa visão. Perceber que não é verdade que nós somos apenas pequenas partes, pequenas fragilidades, seres solitários. Não somos. Somos átomos de células, células de tecidos, tecidos que compõem órgãos, órgãos que compõem sistemas, sistemas que compõem um corpo. Sim, nós temos uma individualidade, mas essa individualidade faz parte de um todo. E mais, as células são protegidas, são nutridas, são limpas pelo coração. Sempre que a célula expandir o seu olhar, vai conseguir superar o seu sentimento de fragilidade, de solidão, o seu medo. Por quê? Porque a célula, quando amplia o seu olhar, ela percebe-se parte de um corpo enorme. Ela percebe-se protegida por um sistema circulatório regido pelo coração, que nos traz a nutrição pelo sangue, que nos traz a proteção pelo sangue, que faz a nossa limpeza pelo sangue. Todas as células de um corpo estão protegidas, nutridas e limpas pelo sistema circulatório regido pelo coração. É uma parábola, é uma metáfora perfeita para todos nós. Vejam, meus amigos, do que nós estamos falando aqui, que quando nós, célulazinhas diminutas de um imenso corpo, quando nós expandirmos nossa visão e percebermos a nossa posição existencial de pequenas criaturas de uma imensa totalidade, que nos protege, que nos limpa, que nos nutre sistematicamente. Quando nós percebermos isso, nós venceremos a ilusão da fragilidade, a ilusão da solidão, a ilusão do medo. Como ter medo se eu sou parte de um Deus perfeitamente bom, perfeitamente justo e absolutamente todo-poderoso? Ter medo do quê? Ter solidão do quê?
Esse é o caminho da fé raciocinada, da expansão da consciência, da expansão da percepção do todo, do outro, de mim mesmo, como integrados num sistema gigantesco chamado Deus. A proteção do animal está no ecossistema, a proteção da célula está no corpo todo, a proteção da criatura está na conexão com o amor perfeito de Deus. Só assim faremos a paz em nós. Só assim poderemos emitir contribuições de luz para os que estão iludidos no câncer da guerra. De forma que, mesmo que tenham que ser retirados como tumores enormes, e muitos, praticamente todos os que estão envolvidos nessa agressão tremenda da Ucrânia, precisarão e serão retirados como um tumor do corpo da humanidade da Terra, sendo levados para outros planetas mais primitivos. Tendo consciência desse processo amplo, desse movimento amplo, desse todo amplo, é que nós poderemos contribuir a partir sempre da nossa mudança para a mudança do outro, a partir sempre da nossa pacificação na pacificação do mundo, fazendo em nós a paz que nós desejamos para o mundo. Porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é ajudando na transformação para a luz do mundo que nós seremos ajudados na transformação para a luz de nós mesmos. Rezemos então ao coração. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida e medo, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é trabalhando para transformação, para melhoria, servindo compassivamente ao outro, que nós seremos servidos compassivamente pelo outro na transformação da vida eterna. Graças a Deus, graças aos amigos, muito bom compartilhar com vocês. Gratidão por estarmos fazendo juntos, dentro das nossas possibilidades, esse movimento de cura, esse movimento de luz, esse movimento de amor. Gratidão a todos vocês. Amanhã estaremos juntos novamente. O feriado propicia isso, não temos impedimento de trabalho.
e temos uma necessidade, como nunca, de aprender com a lição da vida, com a lição da guerra, com a lição do câncer e nos pacificar, nos curar. Vamos nessa? Amanhã, 18 horas, estaremos aqui. É o convite para você. E o convite também para multiplicar, compartilhar esse vídeo, se você entender que essa multiplicação da paz é o que nós mais precisamos, seja pela guerra da Ucrânia, seja pela guerra da Covid, seja pela guerra das eleições ou por quaisquer outras guerras. Paz e bem para você também. Até a próxima.